Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarot. Hoje a gente tem uma abertura bem localizada, bem direcionada para aquele assunto que de verdade, a gente nem pensa ou nem quer pensar. Ações judiciais muitas vezes aparecem. Desde aquela ação que é vista como uma multa até outras mais complexas, elas podem aparecer ao longo da vida. Muitas vezes a gente sabe delas, muitas vezes nem imaginava. Assim como muitas vezes a gente tem que se valer de uma delas para poder ver o seu direito ou a sua, principalmente o seu direito reconhecido ou visto ou de alguma forma representado. De todo jeito, a gente tem que pensar em vários detalhes para poder organizar, criar uma boa estratégia, criar uma boa observação e um bom encaminhamento para todo o processo. Beleza? Então vamos dar uma olhada nisso, que a abertura de hoje é sobre isso. Não tem muito o que falar sobre isso, não é? É o tipo da atividade muitas vezes necessária. Então, bora aquele lugar bacana que eu sei que você tem aí, aquele joinha e o compartilhar do vídeo que super representam que esse conteúdo tem um significado e um valor. Mais do que isso, também se inscrever no canal, porque isso dá volume, e eu estou com aquela fé profunda de fechar o ano com 5.000 seguidores, o que vai ser super bacana. Mais do que isso, se você quer ficar pertinho, mais junto, então tem o 365 lá do WhatsApp com link logo aqui embaixo do vídeo ou no alto do meu canal. E aí é só seguir agora, que é para não esquecer, beleza? E aí eu te vejo do outro lado. Então vamos seguir para a abertura de hoje, que também significa grande finale desta semana. Estamos fechando a semana de número 46, abertura 321. Gente, falta só as 40 e pouquinho, eu terminei. Nem acredito. Pois é, então nós vamos falar sobre assuntos judiciais, né? Sobre a justiça. Quando o destino gira a roda da fortuna e uma ação judicial cruza o nosso caminho, não é apenas o processo que se inicia, é o chamado à força estratégica e lucidez. Nessa abertura, vamos acessar a verdade, a justiça e o seu melhor caminho para atravessar esse período com clareza, proteção e poder pessoal. Se você precisa entender o processo, prever cenários e saber como agir, esta é a tiragem certa. Abertura completa para ações judiciais, processos, disputas e litígios. Bora jogar? Beleza, vou me tirar daqui. Calma lá, calma lá, calma lá. Pronto, agora você tem a tela toda organizada, bem bonitinha. É uma abertura meio que imitando o que seria uma sala de julgamento e tudo certo. Nessa tiragem tem duas energias maiores que estão pairando sobre todo o jogo. A justiça, que regula, pesa, equilibra, exige verdade e retidão, ela traz responsabilidade, frieza emocional e discernimento. E a roda da fortuna, da semana 46, o arcano 10. Giros, viradas, oportunidades, mudanças inesperadas, movimentações no processo, aceleração de decisões. Esses dois arcanos juntos revelam que nada está totalmente definido, mas tudo pode se alinhar a seu favor com estratégia, escolhas inteligentes e apoio adequado. Vamos lá. Então, seguindo para a abertura em si, são 13 cartas. Uma aberturinha assaz grandinha, mas a gente dá conta. Carta 1. O que representa essa ação na minha vida? Revela o peso emocional, espiritual e prático do processo, mostra o aprendizado, o impacto e o porquê do destino colocar isso no seu caminho agora. Roda da fortuna iluminando o sentido maior. Carta 2. Qual a natureza dessa ação? Identifica o tipo de energia envolvida, conflito, disputa de direito, reparação, punição, contrato, algo kármico ou puramente material. Aqui, a justiça tende a aparecer como um alerta sobre equilíbrio, verdade e provas. Carta 3. Como encontrar um bom advogado que me represente bem? Mostra o perfil do profissional ideal, mais técnico ou mais combativo, experiente, empático, estratégico. Revela também onde e como encontrá-lo,
como estabelecer uma boa relação de trabalho com o meu advogado é a carta 4. Ensina como agir, comunicação, limites, confiança, transparência, postura emocional e colaboração para o sucesso do caso. Na carta 5, como manter minhas emoções sob controle durante o processo. Indica práticas, atitudes, comportamentos e cuidados para não se perder no estresse e nem tomar decisões impulsivas. A justiça cobra equilíbrio emocional e racionalidade aqui. Carta 6, o que está a meu favor? O terreno positivo. Provas, pessoas, fatos, tempo, lei, contexto psicológico e energético, mostra os aliados invisíveis e visíveis. O que está contra mim? Os obstáculos. Prazos, documentos, adversários, fragilidades, riscos, traz o que precisa ser neutralizado ou fortalecido. Carta 8, existe alguma forma de me livrar da ação? Mostra rotas alternativas, acordos, desistências, negociações, conciliações, intervenções inesperadas, com a influência da roda da fortuna que está nesse jogo. Carta 9, o que pode me ajudar a sair vitoriosa e ganhar? A chave estratégica, comportamento, provas, foco, tática, movimentos jurídicos específicos, atitudes que viram o jogo. Carta 10, futuro da ação a curto prazo. Próximas semanas, de 1 a 3 meses, o ritmo, avanços, decisões preliminares. Carta 11, futuro da ação a médio prazo, 3, 6 meses. Entraves, audiências, mudança de cenário, qual é o arcano que vai estar mostrando o ritmo aqui? A roda da fortuna costuma agir forte aqui quando o futuro entra. Carta 12, futuro da ação a longo prazo, 6 meses em diante, desfechos, tendências e cenário mais estável. Panorama final é a síntese. Quem vence, como fica a sua vida após o processo, o que a justiça entrega, qual a virada final da roda. Então, aqui a gente tem quem vence é um pouco para a gente entender o que vence, né? É o arcano que costura toda a história. A gente tem que olhar um pouco aqui nesse 13, aquilo que seria aquele conselho final, panorama total. Enfim, vamos dar uma olhada nisso? Vamos olhar juntos? Então, bora seguir lá para a mesa. Bom, pois bem, mesmo parecendo pequenininho, aqui vamos nós de Rider-Waite-Smith 1909, não é essa versão aqui do Los Carabeo, mas ela é menorzinha. Qualquer coisa eu vou mostrando carta a carta, ponto a ponto. Hoje, diferentemente, eu quero puxar com a minha mão esquerda, porque eu tenho um assunto que, querendo ou não, me interessa com relação a uma pequena ação, né, sobre aposentadoria que eu acabei tomando a decisão de entrar com. Então, nessa altura do campeonato, já teriam se feito nem 6 meses, ou quase 6 meses no final do ano de dezembro. E aí quero dar uma olhada como é que tá, né? Então, assim, vou usar isso como meu mote para poder estar fazendo as perguntas e respostas, e aproveito para me valer também da própria abertura. E aí você acompanha aí e vê também se você tem alguma questão que você gostaria de colocar. Lembrando sempre que é bem legal ter o diário de bordo com a abertura, não porque eu queira que você copie, não é, cada uma das aberturas, não, mas principalmente para você ter as aberturas que você fez com os arcanos que você tirou e você poder ter uma biografia do caminho, do caminhar, né, ao longo do ano. Bom, na carta 1, eu vou estar procurando o que representa essa ação na minha vida. Então, a gente tem até que é um circuito fácil. Na carta 2, qual é a natureza dessa ação? Né? Ela pode ter uma outra frequência dentro do olhar dos arcanos. Como encontrar um bom advogado? Agora aqui eu vou até perguntar, né, se o meu advogado está valendo, então se eu encontrei o melhor representante para me representar e tal e coisa, né? Como é que está essa vibe com o advogado, que é algo que eu já fiz, não é? Como estabelecer uma boa relação, cada vez uma melhor relação de trabalho, isso, com ele. Aí a gente vai para a história do como é que eu mantenho a minha pessoinha sob controle, na paz, né? Porque tudo tem que ser feito com muita paciência. O que está a meu favor? O que está a meu favor aqui? O que está contra aqui? Então, a favor e contra, né? Que é a 7 e a 8. Ah, que é a 6 e a 7, perdão.
A 6 e a 7. O que está a meu favor, o que está contra mim? Aí a gente puxa a oitava aqui para saber se tem alguma forma de eu me livrar, ou, sei lá, fazer de outra forma, lá adiante, vai saber, né? Eu acho que não. Por tudo que eu já andei, eu acredito às vezes que é o único jeito. Ao longo do caminho também, vamos ver aqui, peraí que eu vou ter que tirar essa turma daqui. Na carta 9, então, que é essa pontinha, né? 7, 8, 9 e 10. Então, na 9, o que pode me ajudar a sair vitoriosa e chegar lá, né? O que pode me ajudar, o futuro dessa ação tipo um, o futuro dessa ação tipo 2, o futuro dessa ação tipo 3, né? Então, eu vou até colocar para cá. Então, o futuro dessa ação no 10, futuro dessa ação no 11 e no 12, sem querer, eu já puxei a 13ª, que é o panorama. Beleza, pronto, fechado, encerrado. Você vai pôr duas em cada uma? Já tem bastante, hein, gente? Vocês acham que eu tinha que colocar duas em cada uma? Bom, por que não? E aí também posso ser daquela pessoa assim, bem rápida, agora não mais pensando de verdade em cada posição, mas pensando na minha ação, estou aqui pensando. Opa, alguém está querendo escorregar aqui para baixo, eu estou com o dedo machucado, então isso atrapalha um pouco. Veja, às vezes a gente também tem que falar, não, não é questão, por isso que eu ponho aqui, né? E vamos nós, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente vem aqui, ó, no 7 e no 8. Aí temos o 9, o 10. Oba! O 10, o 11. Aí já fechamos. E se alguém acabar ficando curioso aí do como é que eu me machuquei, gente, me machuquei da forma mais bocó do mundo, dentro da academia, com o aparelho por não ver o negócio. E tudo certo. É assim a vida. Quando a gente é muito distraído, ando meio distraído, é assim. Vamos lá, vamos olhar? Então tá, vamos olhar que tô animada para ver como é que tá caminhando, né? Tava bem pueril, bem complexo, bem difícil. Lá no primeiro semestre teve uma outra abertura que eu me deparei que também falava de assuntos legais e estava meio complexo. Vamos ver se deu uma melhoradinha, continua, né, com aquele olhar do tipo. "Ih". E aí a primeira, o que que representa então essa ação? 6 de espadas. Ela é uma tentativa, não é, de modificar o movimento. É uma ação, ou com a própria, uma questão de justiça. Então, vamos lá. É espadas, é um uso de estratégia e de inteligência, não é? Tentando usar aquilo que temos na justiça para promover um ajuste dentro daquilo que eu, observando, já daria para estar entrando e não aguardando, como me disseram no balcão, até mais 3 ou 4 anos adiante. Então vamos, né? Entrar, já entrei. Já está na justiça também. Isso mostra um movimento efetivo, né? Então posso ficar até tranquilinha com relação à minha advogada, ela está trabalhando. A justiça está trabalhando, está na mesa, está no jogo. Isso já dá um tipo, ufa, tá bom. Então estamos no caminho ou encaminhadas, o que já é alguma coisa. Qual a natureza dessa ação? É uma natureza bom, é uma natureza profissional, uma natureza também de cansaço, né? A gente tem aqui o 9 de paus, dizendo, olha, tem momentos onde a gente olha um pouco tudo que fez, e mesmo que não pareça ter totalmente aquele valor, não importa, né? Por quê? Porque algumas coisas um pouco de uso de autoridade, um pouco de uso de legislação, um pouco de uso de poder, essa é a natureza da ação, uma natureza de ação de mim para com o governo no sentido de INSS. Então, uma tomada de posição com gente grande, né? É uma natureza de ação bem lá do vamos degladiar no alto, com o Olimpo e além. Como encontrar um bom advogado que me represente bem? Bom, vamos ver se a advogada ou o advogado, enfim, quem eu escolhi, se está valendo mesmo para esse papel. Então,
não teria muito, né? Então, nesse lugar, a gente tem alguns tolhimentos intelectuais ou normais, né? Não sei se é a melhor das relações, mas agora já estamos, como diz o as de paus, então, vendo com as devidas limitações, talvez seja alguém que tenha suas dificuldades, ou esteja com dificuldades, principalmente no sentido de como encaminhar, e aí a gente vai ter que acreditar que é a melhor possibilidade por hora, até porque você não tem como mexer com isso de forma imediata. Né? Então, como encontrar um bom advogado? Não tem muito o que encontrar, né? Aqui tem um não encontrar. E depois tem um as de paus. Talvez eu já tenha feito, e acho que o oráculo está certo. Eu já fiz essa escolha, eu já passei por esse momento, agora eu já está, né? Eu já estou enredada com uma pessoa, e vamos acreditar que é alguém que tem a força da lei, a força do espírito para me encaminhar. Perfeito? Ó, 1, 2 e 3. Como estabelecer uma boa relação, então, com essa pessoa? Não matando nada no peito, então, assim, não chegando a conclusões emocionais, não lidando com coisas é pessoal ou não é pessoal, usando bastante a cabeça sobre as emoções, tendo um bom controle mental e emocional, né? E agindo como quem acredita que pode chegar à vitória, ou ser vitoriosa, ou conseguir o que se demanda. Então, também dando gás e movimento ok por enquanto para o profissional, trabalhando com coragem e determinação para com ele. Então, assim, a boa relação do carro, né, é a relação de coragem, acreditei em você, agora vamos. E de não matar nenhuma questão com essa pessoa, do tipo, é diferente quando você tem amizade, né, com algum profissional. Aqui não é, uma pessoa apenas pelo profissional e manter isso, né? Isso para mim fica bem claro com o três de espadas. Mesmo que queiram dizer que o três de espadas, então, eu vou ficar magoada, eu vou ficar. Não, gente, pelo amor de Deus, é um assunto de justiça. Não vai dar para colocar na bacia do magoado ou do ai, não está me vendo ou não está olhando, né? A gente de vez em quando liga, diz olá, como é que estão as coisas e vamos seguindo. É, o que está a meu favor? Então, 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Peraí, eu acho que eu me confundi, né? Aqui é o 3 de encontrar um bom advogado, 4 e 5. Então, no 5, como manter as minhas emoções sob controle? Olha o imperador, ó. Lembrando que a ação é minha, que o lugar é meu, que o patrimônio é meu, né? E me colocando bem na matéria, bem o que deu, tomou, toma lá da cá, conversas bem chão, chão, pão, pão, queijo, queijo, não flutuar, não viajar na maisonese, não é? Eu estou querendo uma pequena antecipação. Se der, show de bola. Se não der, é o que já tínhamos anteriormente. Então, sem grandes, né, grandes sonhos por aí. Então, a manutenção do controle, tipo imperador, né? A gente dá palpite, a gente cutuca, mas, enfim, né? Fica no lugar que eu já estou. O que está a meu favor? Algum movimento da rainha de taças, então temos a meu favor talvez o momento do agora, as emoções, as relações, né, as relações como estão no agora, até nesse sentido jurídico, e a própria roda da fortuna, né? Um lampejo aqui de entrada de boa sorte, de um revés de boa sorte a meu favor. Legal, gostei. O que está contra mim, né? Voilá. Bom, está contra mim um dia depois do outro, demora um pouquinho. Algumas coisas têm que se transformar ou tramitar. E também temos aí o 9 de ouros. Então, um pouco da morosidade de ouros, um pouco do como ninguém tem pressa sobre isso, e que você fica meio que preso na máquina, no dia a dia, num dia depois do outro, dia depois do outro, e nas transformações habituais da instituição, né, que tem vários processos. Pois é, e isso é o que eu tenho contra mim. Tem alguma forma de eu me livrar disso, ou conseguir algum outro jeito? O pajem de paus diz, bom, sei lá, né?
talvez alguma movimentação, mas é um pouco pueril, pouco infantil, um pouco ingênuo eu achar que eu tenha como mexer com, né, a morte, é uma ingenuidade. Aí também, em termos de prazos, bom, vamos lá, tendo positivas provas e as pessoas, né, que eu tinha positivamente. Eu acho que eu tenho positivamente as pessoas, a própria a própria presença de quem está me defendendo, né, a minha própria, meu próprio estado psicológico, energético, pessoal, que está com as águas e a boa sorte ali da roda. O que está contra mim, né? Então, prazos e documentos e tal, bem numa certa morosidade. Isso é o que eu percebi bastante aqui, uma morosidade, não uma fragilidade, nem grandes riscos, mas aquela coisa que vai bem, né, carro de boi, vai bem devagar, bem lento. Então tá, né? Então, o que precisa ser neutralizado é criar qualquer expectativa, né? Tipo 9 de ouro. Não, não cria expectativa. Não conta com o ovo antes da galinha. Vamos aguardar. Aí aqui, que é exatamente, né? Então, ó, 6, 7, a carta 8, se tem alguma forma de eu fazer diferente. O pajem diz, olha, não é por nada não, mas talvez lá adiante algum tipo de pequeno ajuste. O rei de espadas é exatamente a intervenção jurídica ou de juiz ou do advogado que pode vir a fazer algum tipo de intervenção, é um lado, e do outro lado, alguma legislação ou lei ou algo se modificar também. Então, é como se estivesse na mão das escrituras, dos escriturários, dos pensamentos, das comunicações, fica um pouco difícil me livrar da ação. Mas, né, no sentido de também conseguir uma maior rapidez, talvez tenha algo que possa agilizar um pouco mais adiante, mas não me parece agora. Parece mais começo, né? Então, para agilizar, talvez mais no começo do ano do que efetivamente agora no final, não sei. Alguma coisa talvez tenha aí para mexer. Posso conversar com o advogado sobre isso. O que pode me ajudar a sair vitoriosa e ganhar? Olha lá. Primeiro de tudo, um 3 de paus. Então, assim, para quem já esperou até aqui, para quem também só entrou agora, saber aguardar, saber olhar mais adiante, como quem aguarda um novo tempo, né? Então, aí a gente vai esperando. E junto com 10 de espadas, eu entrego algo maior. Tem um lugar que não adianta fritar achando que tem qualquer gênero de influência. Entrega e na hora que vier boa e tá tudo certo, né? Então é assim, futuro da ação a curto prazo. Então a gente começa a entrar aqui, né? Futuro da ação a curto prazo, meio lento. Aqui também costurando um pouco mais, o que pode me ajudar a ganhar, né? E o futuro da ação a curto prazo. Paus é um pouco rápido, espadas também. Talvez eu receba um não, talvez eu receba alguma notícia ainda não muito boa, talvez eu tenha que esperar mais adiante. Vamos aguardar. Futuro da ação a médio prazo. A médio prazo, com aqui falta de dinheiro ou crise do dinheiro, no caso dos 5 de ouros, então não vai ser a médio prazo. Eu acho que ainda a médio prazo não se estabelece. O arcano da força ainda falando que só se eu fizer alguma força ou gastar algum dinheiro, enfim, não parece bom, né? E o futuro da ação a longo prazo, aí ela se efetiva. Então, nós temos um tempo maior para aguardar do que eu achar que é agora a curto prazo. Não vai ser nas próximas semanas, aí se a gente pensar de 1 a 3 meses, não vai acontecer que eu largue. Depois a médio, né, de 3 a 6 meses, tem um meio de caminho, uma tensão, mas também ainda não se efetiva. E a melhor hipótese que eu tenho é a partir de 6 meses adiante do que a gente está lendo aqui. Por quê? Porque eu tenho uma rainha de ouros e o Papa. Então, acho que aí entram as questões tradicionais, as questões burocráticas, entram as questões do fazer, aí realmente a gente chega lá, moroso, mas chega, né? Então, temos aí uns 6 meses para aguardar um melhor panorama.
O panorama final dessa ação, né? Duas figuras importantes, a Rainha de Paus com a Rainha de Espadas. É uma ação estratégica e de posicionamento de força e de poder, e também junto a uma instituição que tem força e tem poder, e é uma solução jurídica, mental, né, através de burocracia, de inteligência. E nós vamos ter que aguardar. Né? O mais interessante é que poderia também representar as duas figuras envolvidas, né? Eu e a advogada. Então, assim, mas de verdade, esse é o panorama, né? Quem vence ambas. Então, como fica a sua vida após o processo? Eu acho que eu normalizo, neutralizo, trago um pouquinho de sossego para a vida. O que que a justiça entrega? A justiça entrega o que for de meu direito e o que for da minha palavra. Né? Qual é a virada final da roda? Digamos que é um bom posicionamento, uma boa manutenção, né, da matéria, mas aqui é uma matéria não material, né? Uma boa manutenção do meu espírito e do meu propósito, e também da minha mente e das minhas ideias e da própria ação. Enfim, acho que ajudo bastante a presença do fogo e do ar aqui no final. Pode ser que isso dê um gás um pouco maior, não é? Vamos aguardar os acontecimentos. Eu ponho vocês a par em algum momento. Beleza? Então é isso. Claro que eu vou ainda fazer algumas observações internas, vou dar uma anotada, né? Esse aqui é daquele bom de anotar para dar uma olhada daqui a alguns meses. Certo, gente boa? Então a gente encerra por aqui isso. A gente encerra por aqui várias coisas, então vamos prestar atenção. A gente tem amanhã uma nova jogada e também uma nova semana. A gente começa a semana de número 47, que já tem até um certo enredo, ela já tem uma pegada. Já tenho as 7 aberturas e 4 sorteadas para a semana 47, onde quem preside ou inspira ou apadrinha é o arcano da força ou da justiça, depende, não é? Justiça ou força, eu sempre vou achar 11 a força, para mim faz mais sentido, não é? E deixo a justiça como um pano de fundo de observar. A gente vai ter a abertura Sabedoria Oriental, Vida Poética, Gravitacional, Sol em Sagitário, uhul, vamos virar o signo, Destino na Mão, Supernova e Preparando o Natal, no dia 24/11, que a gente vai estar há um mês certinho, beleza? Então, bora seguir para diante, bora continuar aqui. Isso, bora seguir para diante, bora continuar aqui no 365 Abertura de Tarô. E, de novo, né, gente? Ó, com muito amor e carinho, um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. A gente se vê amanhã. Amanhã a gente dá start para essa nova semana, beleza? Valeu!